Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais um Irmão Caçamba. Então hoje a gente vai falar sobre Mottainai. Mottainai é um conceito japonês que se refere à ideia de reduzir o desperdício e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. O Mottainai é para minimizar o desperdício, maximizar a eficiência em todas as áreas da vida. Nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. O japonês enfrentou uma escassez de matéria-prima e de recursos. Então o Mottainai teve esse começo depois da Segunda Guerra. O Mottainai pode ser usado na nossa vida no dia a dia, né? Reduzir o consumo é uma forma de praticar o Mottainai. Organizar o recurso, fazer um planejamento, uma estratégia, é uma forma de você usar o Mottainai. O Mottainai ele foi essencial para a reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra. E esse conceito é usado tanto nas empresas, como na família, como no dia a dia. Isso causa um impacto tremendo na qualidade de vida e no desempenho de todas as áreas que praticam Mottainai no Japão. Os japoneses são praticamente especialistas. Aí passou também para a Ásia, para a China, e veio esse conceito. Teve um crescimento econômico. Mottainai traz muita inovação tecnológica que a gente usa, que foi esse conceito asiático. A gente consegue viver até hoje de maneira bem melhor. E a gente vai dar alguns exemplos sobre isso. Fala, Marcos, sobre os exemplos que você viu no Japão, né? Você estava lá. Como o Mottainai, a gente vê um exemplo, a reciclagem no Japão. O país inteiro recicla. Mas não é só o plástico, não é só comida orgânica, é tudo praticamente, né? Numa questão. Não é só aproveitar os materiais e os recursos, mas também pegar esses recursos e aproveitar ao máximo. Então, exemplo, a comida orgânica, quando a gente morava, eu e o Alexandre, lá a gente produzia uma quantidade de lixo. Uma família japonesa produzia uns 20 a 30% do lixo orgânico que a gente produzia. É uma questão cultural muito bem enraizada, Mottainai. No caso, eu vou dar um exemplo de Mottainai lá no Japão. Quando eu fui a primeira vez em 98, eu cheguei no Japão. Lá ainda, no caso, nosso alojamento era de tatame. E lá no Japão as casas mais antigas eram medidas por tatame, né, Michael? Exatamente. São 6 tatames, geralmente são números pares, né? 6, 8, 10 tatames. Então o apartamento que eu tava era 2 cômodos de mais ou menos 8 tatames, né? Com aquela porta, você lembra aquela porta de correr? Sim. Não sei se você já percebeu, quem não conviveu tem aquela porta de correr de madeira que tem aquele papelzinho branco, aquele papelzinho de seda, entendeu? Lá no Japão tem muito muito tradicional. Aí geralmente já na casa japonesa, onde tem o tatame, essa porta branca, ela também tem os armários, cada cômodo, né, Michael? Exatamente, com um desenho. Geralmente alguns armários vêm com desenho Monte Fuji, né? São flores, montanhas, coisa clássica. Isso já é uma casa antiga. São artes, né? Feita nas portas. Né? No meu caso, a gente morava em 4, em 2 cômodos, uma cozinha pequena, com um fogão com 2 bocas e um forninho desse tamanhozinho assim, pequenininho mesmo, e uma panela de arroz. E lá a gente fala futão, né? O colchão mais o cobertor era alugado por mês, né? Pagava um aluguel. Vamos dizer, a gente estava morando no sistema minimalista. E pode falar que é Mottainai, né? Que não tem tanto desperdício também. Já viu, Michael? Já morou em algum lugar? Já, né? Porque lá no Japão, né, não tem colchão normal, né? Lá fala futon, né? E pra gente o futon seria um colchonete.
Então é tipo assim, é uma massa de espuma fina, assim, dessa grossura, né, que você coloca, depois você usa e aí você enrola, guarda no armário e usa o cômodo, né? Às vezes é o mesmo cômodo da sala, o mesmo cômodo que você dorme, que é o tatame, né? É uma questão cultural. Eu não sei te falar se essa questão vem do Motainai ou não, mas antigamente era usado assim, né? As casas também antigamente não tinha muito móveis, né? Era uma mesa central, as almofadas no chão e o tatame. Porque o Japão, ele foi criado nessa base, né, do minimalismo que a gente está entrando, mas também cai no Motainai, que, como fala, como eles não tinham muito recurso, né? Então, como a gente pode explicar, era bastante minimalista. Tinha um déficit de moradia depois da Segunda Guerra Mundial, toda a escassez dos produtos, então faltava até cimento, para você ter noção. Então teve essas alternativas de moradia, foi criada e nasceu da necessidade, a escassez. Então o Motainai também faz parte culturalmente do modo de vida japonês, muito enraizado a questão de você aproveitar o máximo do recurso que você tem, mas a questão de você não ter desperdício desse recurso. E isso é muito válido, porque a gente pode pensar em várias coisas, entendeu? Como uma coisa que a gente pode pensar, o seu tempo, você maximiza ele, você pega toda a disponibilidade do seu tempo e traz uma eficiência naquilo que você faz. A gente falou alguma coisa como a questão do uso de energia, como tem aparelho doméstico que consome menos energia, que são mais econômicos, você tem na sua casa. E isso a longo prazo vai te trazer um benefício, que é a eficiência e a redução do recurso que você está tendo. Então, no Japão tem sempre essa priorização e isso traz muita inovação. Exemplo, na Ásia existe o robozinho que fica limpando a casa, esse negócio. Nasceu dos asiáticos, da necessidade, entendeu? Deles ter eficiência melhor de limpar a casa. Como lá no Japão é muito fácil de você encontrar vários produtos de limpeza específico para ter um melhor desempenho naquilo e trazer mais eficiência em questão de tempo, em questão de energia e estando aproveitando o recurso. Então isso também faz parte do Motainai, se for ver. E isso também a gente tem que ver que são usados dentro das empresas também. Nada, que eu trabalhei em montadora, uma peça, quando falta uma peça no lote, é terrível, porque você vai ter que mexer com a logística inteira para apenas chegar aquela peça, porque vem tudo contado, né? Que eles falam do Motainai, o que acontece? Não pode vir, por exemplo, eu vou fazer 100 faróis, vai vir 102 porque vai desperdiçar. Não existe isso no Japão. Como eu posso falar? Se vai fazer 100, vai 100 lente, 200 parafusos, é tudo contado. Então não tem essa margem para eu comprar mais. E se acontecer no meio do processo de uma lente riscar e ter que ser inutilizada, você vai ter que encomendar da indústria e aquele lote vai ficar parado ali para chegar apenas aquela lente para repor. Não chega um material extra para você. Então o Motainai é o seguinte, é o desperdício, evitar desperdício e ter a maior eficiência possível dentro tanto da linha de produção, no seu dia a dia, no que você consome, naquilo que no lixo produzido por você, ele tem que ser reciclado. Vou te dar um exemplo que eu não sabia, mas a gente é obrigado a fazer. As garrafas PET, a tampa da garrafa PET já não pode ser jogado junto com a garrafa PET, é um outro tipo de material. Então, o correto de você descartar uma garrafa PET do Japão é você arrancar a parte dela, o rótulo dela, jogar no outro lixo normal, e a tampa, porque
para ela ficar apenas a garrafa PET, né? Isso aí é o normal. Por exemplo, você vai ter o dia do lixo, aí tem o dia do que é orgânico, que é 2 vezes, o Marco sabe. E não é que assim que você está pensando, vai lá e coloca, não. Eu trabalhava num prédio, o Marco sabe, não, mas morava num prédio, desculpa. O lixo do Japão é um lixo limpo, então a garrafa PET você usa lá, normalmente o japonês lava, tira o rótulo e tira a tampa. Sim. E separam esse lixo. O plástico de também. Você pegar, tipo assim, o saquinho que veio, a verdura, a sacola do mercado é uma coisa, a garrafa PET é outra, são um plástico diferente. Essa é uma cultura Motainai. Por que eu falo uma cultura Motainai? Porque o lixo é separado desde o começo, para quando chegar na reciclagem final, ele ser aproveitado com maior eficiência e colocado num setor que vai ser manuseado para um produto específico. Então o lixo tem um valor X e o outro tem valor Y, entendeu? Então a PET é uma coisa, o rótulo da garrafa PET é outra coisa, o saquinho da bandeja de verdura vai ele também no lugar. Esse lixo é separado por quê? Por causa do Motainai. Então é eficiência daquilo que você vai fazer. Então maximizar o recurso mais a eficiência. Então o Japão faz isso naturalmente. E sobre o Japão, Marco, você sabia que se você não separar o lixo, certo, você está cometendo um crime? Não, é verdade. No você Japão, leva uma multa. No Japão você tem multa. Exemplo, você tem você mora em um prédio, você paga o condomínio, mas existem dias das semanas específicos que você precisa ir lá e limpar a própria área útil do prédio. Isso aí seria quando são prédios do governo. No caso que a gente morava era num Dante. Lá não existe essa de o governo pegar e dar uma casa, financiar. Ele aluga esse imóvel. São os Dantes. Aqui o governo faz financiamento, financia essa casa, vende essa casa para a pessoa, né, carente ali, faz um projeto. Lá não, lá o governo tem os Dantes, né, Michael? Lá, aqui no Brasil, né, tem a Casa da Minha Vida, que você tem uns recursos financeiros para você, que o governo te subsidia para você ter sua casa. Lá no Japão, lá no Japão você tem, tipo assim, apartamentos do governo que ele te aluga, que é uma questão muito mais barata. Para você ter acesso a esses apartamentos, você precisa fazer um cadastro na prefeitura, e se estiver disponível, você consegue esse apartamento para moradia. Mas só que eles vão fazer uma avaliação, ver quanto você ganha, ver sua família, se você tem filho ou não. Cada cidade, cada lugar tem sua própria política de avaliação para ver se você consegue ter acesso a essa moradia. Mas literalmente não tem um benefício do governo para você comprar sua própria casa. Essas coisas que você consegue fazer sobre a questão de comprar casa no Japão é um financiamento através de instituições privadas, que você vai lá, tudo, e você consegue fazer e comprar sua casa. Aqui nós estamos saindo um pouco fora da seara aqui. Sim. Mas voltando sobre o Dante, eles alugam, o governo aluga 80% mais barato que o privado. Aí, só que você precisa participar de uma vida comunitária, aí entra o Motainai, que tem os dias para você ajudar a fazer a limpeza do prédio. Aí volta na questão do lixo. Aí toda vez que tem um lixo, uma pessoa que mora no prédio é designada para ser o fiscal do lixo, para fiscalizar se o lixo está sendo separado corretamente, entendeu? Porque lá é tudo a questão de comunitário e maximizar custo e recursos, né? Por isso que o japonês, ele preserva bastante, ele é ensinado desde a escola. Na escola, o aluno que ajuda a servir a merenda da própria classe, ajuda a limpar a classe. Então, o serviço do Japão, né, que vai cair no Ikigai, né, mãe? Essa parte, será? Ikigai é propósito de vida. Propósito de vida, mas também cai numa parte. O japonês é bem complexo.
A questão de Ikigai é uma filosofia. Mas e a questão do Mottainai é o conceito, mas é cultural implantado de tal maneira que vira uma filosofia de vida também. Que todo japonês tem. Então é bem complexo a gente diferenciar uma filosofia de vida do Mottainai, porque o Mottainai acaba sendo uma filosofia de vida também de preservação de recurso e maximização de recurso. Então é uma cultura bastante diferente para a gente explicar para o brasileiro, né? A gente que nasceu aqui, a gente tem um impacto enorme, né? No Japão, quando a gente chega no Japão e vê a cultura deles, é complicado, mas eles sofreram nas guerras, na Segunda Guerra Mundial, sofreram também com terremotos, catástrofe. Então eles maximizam o máximo possível e são bastante disciplinados, tanto na sua área financeira, no seu dia a dia, quanto com seus recursos, porque é um país que vive intempéries e várias coisas. Então, quer dizer, eles já têm um planejamento, já tem uma cultura, uma coisa que falta pra gente aqui. E muita gente talvez não queira essa cultura pra gente, porque eu acho que é desconhecido, mas eu acho que assim, é uma cultura que se torna o povo mais forte culturalmente, disciplinadamente, né? A gente falou sobre o Mottainai agora e a gente vai encerrar o vídeo e tomara que o Mottainai vai te ajudar a ter uma percepção melhor do que está em volta de você, para você maximizar os seus recursos e ter o máximo de eficiência na sua vida, para você ter uma evolução legal. Talvez você consiga aprender muito refletindo e estudando, até outros vídeos, mas tomara que isso te ajude muito. E no caso, nós agora que nosso país e tantos outros países estão passando por dificuldade financeira, seria um bom aprendizado a gente colocar em prática a maximização no máximo dos nossos recursos, né, Michael? Eu duvido que você nunca ouviu falar sobre o Mottainai, começar a refletir, colocar na sua vida se você não vai ter um ganho financeiro. É impossível que isso não aconteça. Uma dica que a gente vai dar: sabe aquele arroz que sobra? Um Mottainai que nossas mães praticavam e não sabia, pegava o arroz, fazia aquele bolinho com carne com arroz e fritava de manhã pra gente. Você lembra, Mário? Tem um bolinho de arroz. Ou senão fazia aquele mexido de arroz do dia pro outro, aí fazia aquele mexido com arroz temperado. Isso é um Mottainai. Aproveitar uma coisa que talvez você não aproveitaria, porque o arroz ficou pro dia do outro. Eu não quero comer esse arroz. Sem falar que o brasileiro ele desperdiça muita comida, apesar que a nossa comida não é uma comida barata, mas a gente tem acesso muito fácil às coisas, entendeu? A questão de alimentar. Então, se você for numa cidadezinha do interior, você vai ter uma mudança de qualidade e a questão também de ter disposição de vários alimentos muito grande. Alguns países não têm isso, sabe? Ou tem uma diferença muito grande de preço saltado. Exemplo, no Brasil tem muita fruta que você, se for colocar e avaliar para outros países o preço da fruta, é uma diferença enorme. Então, às vezes, nem consome. Chega a ser artigo de luxo, dependendo da fruta. É igual no caso do Japão. Agora o Japão está passando por um processo de falta de arroz no mercado. O governo está tendo que intervir, porque o arroz japonês, o processo de plantar ele é diferente do nosso. Ele é mais saboroso, tá? Porque ele é plantado dentro de uma roça, mas ela é alagada durante um tempo. Não, aqui no Brasil também tem, mas culturalmente o arroz japonês eu acho que é um dos melhores arroz, porque principalmente a gente comeu assim na nossa família de criança, a gente foi pro Japão, a gente experimentou um produto de ótima qualidade também e a gente gostou. No caso aqui, vamos dar um exemplo, né, Michael?
nós fazemos aqui comida japonesa. Nosso arroz japonês é 40 a 50 reais o saco de 5 quilos, sendo que você vai o arroz brasileiro no mercado, ele está entre 20 a 30 reais. Olha a diferença de um arroz japonês com um arroz tradicional nosso aqui no Brasil. E esses arroz são os mais baratinhos. Tem arroz de qualidade superior aí que custa 80 reais, 90 reais. Então o desperdício do japonês, devido à alimentação ser mais cara, tem que ser o mínimo. Talvez aquele pãozinho assim, você vai lá e compra 5 pãozinhos, custou 5 real, aí você deixa passar 2 dias, aí ele começa a criar aquele mofinho verde, você joga, mas sem querer ou não, você jogou 1 real fora. Aí vão pegar durante 365 dias, você jogando 65 pãozinhos, são 65 reais, Michael. Já parou pra pensar? A gente não tá falando pra você comer mofado, mas tipo assim, um japonês nunca ia comprar um pão e ia deixar estragar. Isso não aconteceria, ele ia consumir de alguma forma. E geralmente o japonês, quando ele vai ao mercado, ele compra em pouca quantidade para não acontecer isso. Aí eu não sei te falar certinho, tudo assim. O japonês vai todo dia praticamente pro mercado. Mas só que tem muita coisa interessantes. A gente nunca falou muito sobre esse assunto, mas exemplo, lá existe certos horários do dia que você tem promoção de alguns produtos, como são frituras, para não deixar para outro dia. Então, acho a 50% de desconto do valor. Eu não sei se é 8 horas da noite ou 9 horas da noite. Geralmente é das 8 às 9. O mercado fecha às 9. Aí, eu e o pai, nós fazia muito isso quando ia para o serviço à noite. Aí a gente ia mais ou menos 8h30. Aí a parte de fritura já estava tudo na promoção. Aí algumas frutas também, o japonês não come fruta muito madura. Então as frutas também chegam a 50%, mas principalmente banana. Banana, ela começou aqui, é normal, só que em japonês ela tem que estar amarelinha. E ela não pode estar madura. Ela começou a madurar, ela cai para 50%. Se eu tiver uma banana com uma mancha preta lá, não, acho que nem vende. Começou a ficar meia, aquele risquinho preto, ela não vende, então eles colocam na promoção. Então, no caso, eu aproveitava muito isso, mas tempurar, entendeu? Quando chegava lá, na hora de eu ir para a firma, eu trabalhava à noite, eu já passava no mercado para pegar essa promoção, entendeu? E a gente falou sobre a cultura do Muay Thai agora. Tomara que esse vídeo fosse educativo para você e faça diferença na sua vida. A gente tem esse objetivo de falar o que a gente pensa, do que pode agregar de valor para você que você está assistindo. E a gente quer agradecer muito pelo fato de você assistir. E você não pode esquecer de curtir, compartilhar e dê um like pra gente, tá? Ou dislike e comente lá pra gente ficar sabendo o que vocês acham, o que vocês querem do crescimento do canal. E obrigado e até a próxima.